Bem-vindo à segunda aula da Maratona 3 Pilares. A maratona que eu estou falando sobre os 3 pilares fundamentais de toda logística bem-sucedida. Se você não me conhece ainda, eu sou Danilo Mendonça, especialista em logística para pequenas e médias empresas. Nessa aula, eu vou te mostrar então qual que é o primeiro pilar da logística bem-sucedida. Qual que é esse primeiro pilar que faz parte da sustentação da base logística, né? Que grandes, médias, empresas que controlam o estoque corretamente têm. Qual que é isso? O que é isso, né? Então, ó, primeiramente, a logística, ela é física, não é? Física assim, ó, você tem que apalpar os produtos, tem que manusear produtos, você tem que transportar o produto de um lugar para outro, você tem que armazenar, você tem que ter uma estrutura para isso, não é verdade? Uma estrutura adequada. Então a primeira coisa é você ter uma estrutura adequada, um espaço físico adequado para a sua logística. Por isso que a estrutura é o primeiro pilar. Então, ó, estrutura. Tá? Bom, mas vamos lá. Não é tão simples assim, né? Ah, lógico, toda empresa precisa de um local físico. Sim, precisa mesmo, ainda mais uma logística. Tem que ter um local físico, mas tem que ter um local físico adequado. Lembra do processo logístico? Se você não tiver um local físico adequado, você também não vai conseguir controlar. Você não vai conseguir ter uma boa operação. Por isso que a estrutura, ela tem que ser bem selecionada. Não é qualquer coisa aí. Por exemplo, se você tem uma loja de roupa, né? Você vende portas abertas. Você depende da loja abrir para você vender. Então você tem que estar num local movimentado. Você tem que estar num shopping, numa rua movimentada. Se você estiver num lugar escondido, porta fechada, você vai vender como? Então, assim também como uma empresa de distribuição, aí ela vende de portas fechadas, né? Grandes empresas de distribuição não precisa do cliente estar ali entrando na empresa para vender. Então ela pode vender de portas fechadas. Mas da mesma forma, ela pode ficar em qualquer lugar? Não é assim também. Ela precisa selecionar um bom lugar, um bom galpão para ela. Distribuir bem os produtos, precisa estar numa região adequada, perto de vias principais, perto de lugares em que a entrega dela tenha um frete menor, seja mais barato. Por exemplo, uma empresa de e-commerce, pode ser até um negócio pequeno, uma empresa pequena de e-commerce, que está num espaço físico pequeno, mas vai ter uma vantagem se já estiver perto de uma loja dos Correios, se estiver perto de um ponto do Mercado Livre. Tudo isso faz diferença. Então, olha só, a estrutura, ela tem, não, né, como eu falei, não é qualquer coisa. Ah, simplesmente põe no espaço físico. Não é assim. Né, eu estava na empresa que ela começou numa casa. Ela vendia balcão e no fundo dela era uma casa, mas era uma rua bem movimentada. E aí os produtos ficavam onde? Nos cômodos, né? Você subia a escada, tinha produtos lá num cômodo, num outro. Era uma casa que virou um comércio, né? Numa região bem conhecida de São Paulo. Ou seja, para uma distribuição, para você controlar bem a sua operação, não é adequado. Você precisa de ter um espaço que corresponde melhor ao seu tipo de negócio. Então, né, não que não vai vender, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando assim, que para você controlar o estoque, para você colocar isso aqui em prática, você precisa ter uma estrutura correta. E para você ter uma estrutura correta, você tem que ter alguns requisitos aí para você escolher uma boa estrutura, né? Então, olha só,
Uma estrutura boa, ela tem que proporcionar o quê? Em primeiro lugar, tem que proporcionar o quê? Segurança. Tá? Em primeiro lugar, a estrutura, ela tem que proporcionar segurança. Tem que ser um local seguro para as pessoas, clientes, fornecedores, os colaboradores. Precisa de ser um local seguro para se trabalhar. Não pode ser um local aí, como apareceu já na mídia aí, que pega fogo, prédios que pegaram fogo. Ela tem, ou mesmo que corra esse risco, ela tem que ter a segurança necessária para poder se prevenir ou para poder apagar um incêndio, para poder tirar o pessoal a tempo. Então a segurança, em primeiro lugar, a vida das pessoas, ela tem que ser um local seguro, tá? E um outro requisito para que tenha uma boa estrutura é o quê? Aqui é muito importante, tá? Fluxo de pessoas. Fluxo de pessoas e de processos. Isso aqui, ó, é muito importante, tá? O local físico da logística, ela tem que proporcionar que as pessoas consigam andar ali livremente, né? Seja para ir de um departamento para outro, seja para manusear um produto, para transportar um produto de um lugar para outro, e que também permita que tenha processos ali, que esse fluxo consiga fazer o negócio girar, né? Por exemplo, você recebe o material num lugar, aí de repente o processo seguinte é lá do outro lado, você gasta quanto tempo até armazenar, ou então não tem um processo para armazenar. Na mesma coisa, a separação, né? Como eu falei na outra aula, quanto tempo a pessoa pode perder separando um produto que não tem controle de estoque, tem que olhar no estoque. Então, esse processo, então a estrutura física, ela vai te ajudar a criar isso daqui, a criar esse fluxo para que ele funcione corretamente, para que uma área flua bem antecipando a outra ou logo em seguida da outra. Uma área, né, você fez uma parte do processo, a outra área já está ali perto. Terminou aquele outro processo, já tem a outra área também perto. Então você vai economizar ali o tempo também da pessoa ir de um lugar para outro. Que isso é o quê? Também a disposição de departamentos. Departamentos. Então, tanto na logística quanto a empresa, tem vários departamentos: financeiro, vendas, compras. A própria logística tem o recebimento, armazenamento, a conferência e embalagem, né, que é o packing, a expedição, nota fiscal. Cada área tem que estar numa boa disposição. Então esse local, essa estrutura física da empresa, ela tem que proporcionar isso aqui, que os departamentos fluam em um fluxo contínuo, em um fluxo de pessoas e processos, que isso proporcione esse benefício para a empresa. Porque se atrapalhar um com o outro, é até o que você vai ver no segundo pilar. O quanto é importante, então, você ter primeiro uma boa estrutura, né, o primeiro pilar, o primeiro princípio, para poder passar para o segundo. Isso é totalmente necessário, essa estrutura. Então, assim, mesmo que você hoje esteja num local, não sei se é adequado ou não, mas você já, na onde você está hoje, você já pode adequar melhor a sua empresa, pensando nisso daqui. Mas não é só isso. Tem também o que? A infraestrutura. A infraestrutura, ela geral da empresa.
Infraestrutura. Esse local ele tem que te proporcionar uma boa infraestrutura. É extremamente importante para a gente colocar tudo isso aqui em prática, para você colocar todos esses princípios na sua empresa e controlar o seu estoque. A infraestrutura não pode te deixar na mão. A rede tem que estar bem colocada. Rede de computador, rede elétrica. A parte de até câmeras de segurança, alarme se você tiver. Equipamentos também, equipamentos de computador, impressora. Então essa estrutura, ela tem que te proporcionar uma boa infraestrutura. A infraestrutura interna para você conseguir trabalhar bem com seus equipamentos, para que as pessoas tenham bons equipamentos para trabalhar no dia a dia. Não pode deixar na mão. A infraestrutura vai proporcionar a ligação dos departamentos, a integração, a logística integrada. Olha, é extremamente importante isso daqui. Todas as áreas da logística, o controle de estoque, ele vai depender de uma boa infraestrutura. Você vai ter que ter uma boa rede. Um serviço em nuvem, que seja, um servidor, computadores ligados um com o outro, você fazer uma ligação de rede dentro da empresa. Essa estrutura, esse espaço físico tem que te proporcionar isso. Né? Se você está numa região que, de repente, a elétrica está ruim, precisa melhorar, dá curto, de repente não vem o tanto de energia necessária para a empresa, porque tem isso também. As concessionárias na elétrica, elas colocam uma quantidade de elétrica nas empresas, e isso tem que estar muito bem visto, né? Lógico que um técnico pode ver isso, mas quanto mais equipamento você colocar na empresa, conforme a sua empresa crescer, essa estrutura tem que suportar, porque senão vai dar problema elétrico, vai começar a dar um monte de problema. E ela tem que suportar isso, tem que suportar o crescimento da empresa. Então tudo isso que eu estou te mostrando é o quê? É os princípios para que a sua empresa cresça saudável. Você colocando isso, além de melhorar a sua operação, controlar seu estoque, você fazer todos os benefícios, né, que isso daqui vai te proporcionar, mas para quê? Para você conseguir crescer cada vez mais a sua empresa. Você vai ter uma estrutura que suporta o crescimento dela. Você já vai estar preparado, mesmo que você tenha que mudar de local, você já vai pensar nessas características aqui. Porque você já vai entender a importância e como isso daqui vai te ajudar no crescimento da sua empresa, vai suportar uma carga maior. E se você vê empresas grandes aí, como eu citei, né, o Mercado Livre, Magalu, você vai no centro de distribuição ou ver, né, dá uma olhada na internet até se você quiser, olha como é que é a estrutura deles, galpões enormes, né, um estoque muito bem controlado, é uma estrutura de acordo com o mercado que ele atua. Então olha só, isso é extremamente importante, é o mercado, né, que a empresa atua, o tipo de empresa. Então se é uma empresa de distribuição, se é um e-commerce, se é varejo, portas abertas, o mercado vai te definir também aonde você tem que colocar a sua estrutura, para você economizar frete, para você ter mais clientes, para você entregar mais, para você entregar para todo o Brasil. Vai depender do seu mercado de atuação, você entender quem são os seus clientes, aonde você tem que estar localizado, aonde é melhor ter a localização da empresa. E com tudo isso daqui também, né, a estrutura física, com todas essas características, precisa também do quê? Você precisa do quê? Né, principalmente, uma das coisas principais, armazenagem. Armazenagem de produtos. Você tem que ter uma estrutura física
que tenha um espaço adequado para armazenar produtos. Você não pode ter um espaço que vai ficar as coisas de qualquer jeito. Produto bagunçado ou que você não consegue achar, que pode até se perder no estoque. Você tem que ter um local adequado de armazenagem. Se você não tem um local adequado de armazenagem, você também não vai conseguir ir para o próximo pilar, que eu vou falar na próxima aula. Se você não tiver um local correto de armazenagem, um bom espaço de armazenagem, você pode até que você perca produto no seu estoque. Se tiver prazo de validade, pode ser muito provável que você perca produto com prazo de validade. Uma má armazenagem tem vários males que vai causar para a empresa. Então, por isso, como a logística é física, é produto, né? Logística é produto, é você manusear, embalar, separar, armazenar, receber. Então, você tem que ter um local de armazenagem adequado. Isso aqui faz toda a diferença. Que tem que comportar a quantidade de produtos que você tem. Você tem que organizar isso. Pode ficar uma coisa encavalada em cima da outra, bagunça. Né? Bagunça não controla estoque. Bagunça você não tem controle. Então esse espaço físico ele tem que te dar um local apropriado para você armazenar. Seja em prateleiras, seja porta-pallets, seja aqueles gaveteiros pequenos, né, para produtos miúdos, gôndolas. Tem vários tipos de estrutura de armazenagem. E a estrutura que você for usar vai ter que estar adequada para o seu espaço físico. Bom, e aqui junto com o mercado de atuação, né? Eu só vou colocar aqui um complemento que é a localização. Localização. A boa estrutura, ela tem que estar bem localizada. Ela tem que estar num lugar que vai dar vantagem para a sua empresa. Como eu falei, uma loja de roupa num lugar que ninguém está vendo, se ela depende de portas abertas para vender, como é que vai vender desse jeito? Então, além de buscar um local que seja adequado, uma rua movimentada, por exemplo, ela tem que também ter uma estrutura, ela tem que pensar em tudo isso aqui, ó. Né, vamos continuar nesse exemplo, uma loja de roupa. Ela vai ter que estar num local com bastante movimento de pessoas, se ela tiver portas abertas. Então, o mercado de atuação dela vai exigir que as pessoas entrem lá na empresa. Então, além disso, ela vai ver então a melhor localização. Para ela vender, precisa de vendas. Nessa localização que ela vai ver, que ela vai escolher, ela tem que olhar o local, se é seguro, se possui ali hidrantes e extintores, se o local tem laudo, inclusive laudo de funcionamento, laudo do prédio, né, da loja, se o local proporciona segurança para as pessoas que vão entrar na loja, para as pessoas que vão trabalhar na loja. Vai ver se esse local vai possuir um fluxo de pessoas, vai permitir um fluxo adequado, né? Não é aquele negócio que você pega um espaço físico pequeno e o corredor só passa um de lado, uma pessoa pode tropeçar na outra, pode derrubar produto, tudo tumultuado. Então tem que ter um fluxo, né? No local ali tem que ter um fluxo bom de pessoas e para que os processos junto com os departamentos funcionem corretamente. Um processo vai para o outro, né? O vendedor precisa pegar o produto no estoque, se for nessa loja que eu estou dando exemplo. Depois que ele pegou o estoque, ele mostra para o cliente aprovou, quer dizer, vai provar a roupa, tem um provador. Depois que ele provou, vai efetuar a compra. Aí tem que embalar para ir para o caixa ou embala no caixa. Mas olha só, cada processo, isso tem que funcionar de uma forma contínua, um fluxo que funciona adequado. Uma coisa não atropela a outra. Isso tem que fluir o local. E aí junto com a infraestrutura.
né, uma iluminação adequada para esse tipo de loja, computadores para poder fazer a venda, máquinas de cartão para poder fazer o pagamento, internet para poder funcionar corretamente, né? E se acaba a força, dá uma queda na energia, como é que vai receber? Se vai depender da máquina ali, será que vai depender da máquina plugada na eletricidade? Vai depender do Wi-Fi? Ou vai depender de um chip na máquina? Então olha só, todos esses detalhes que uma boa infraestrutura tem que proporcionar para o tipo de negócio da empresa. E aqui também a armazenagem, né? Geralmente essas lojas vão ter lá prateleiras, o balcão, vai estar tudo ali, mas tem que estar tudo certinho, tem que estar cada coisa no seu lugar, tem que proporcionar uma organização, tem que proporcionar que cada coisa esteja correto, armazenado correto. Isso para qualquer empresa, isso vale para qualquer empresa. Se for um e-commerce, se for uma distribuidora, é a mesma coisa, vai ter que pensar em tudo isso aqui. Qual o mercado que atua? Qual a melhor localização? Para uma distribuidora, é melhor estar numa via principal da cidade? É melhor estar perto de algum ponto de entrega? Algum CD, algum cliente grande que representa muito para a empresa? Um local que vai diminuir o custo de frete, o custo de entrega? Proporcione segurança. É um galpão fechado, mas que está lá com os extintores, hidrantes, todos com o vencimento adequado, todos analisados corretamente. O prédio comporta peso da armazenagem. Olha isso. Armazenagem, muitas vezes o tanto de produtos vai dar um peso muito grande na empresa, dependendo do tipo de produto, né? Então, por exemplo, se você tem ferramentas, né, uma distribuidora de ferramentas, tem ferramentas muito pesadas. E a armazenagem tem que estar adequada. Tem que ter uma estrutura de armazenagem adequada para aquele tipo de produto. E todas as outras coisas, o fluxo de pessoas e processos, departamentos e a infraestrutura para o local funcionar, para conseguir controlar. Então esse aqui é o primeiro pilar, estrutura. Se você for analisar essas grandes empresas que eu mencionei, Amazon, Magalu e Mercado Livre, você vai ver que a estrutura delas é adequada para o que elas fazem. Se não tiver uma estrutura adequada, não tem uma boa logística, então é impossível não ter esse primeiro pilar numa boa logística bem sucedida. E aí, com esse pilar feito, com uma boa estrutura, um bom espaço físico, é onde a gente pode partir para o próximo pilar que você vai ver na próxima aula.